Paz do Senhor. Palavra de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 3, diz assim: Então disse ele: Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Verso 7. Então fez ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Louvado seja Deus. Texto conhecido nosso, texto ao qual hoje nós estamos no dia 7 de setembro, e ontem, por bondade de Deus, recebemos uma ministração dentro desse texto através do nosso pastor superintendente da região aqui do interior, aqui de Itapeva, onde nós estamos, onde nós tivemos a oportunidade de o conhecer, e ele ministrou uma palavra ao nosso coração, e o Espírito Santo falou algo no final da mensagem comigo, em particular, que eu desejo compartilhar com você, tá? Compartilhar isso. Esta mulher, esse texto é conhecido, esta mulher está com os filhos em casa e o credor vem cobrar uma dívida deixada pelo esposo que já havia falecido. O esposo é um homem de Deus que teme ao Senhor, faleceu e ficaram a dívida. E o credor foi reivindicar o pagamento dessa dívida. Nesta época, quando se não tinha dinheiro para pagar, poderia ser pago com os filhos, com escravos, trabalho escravo. Então, essa mulher está diante dela numa situação muito difícil, porque ela já é viúva, o provedor dela já não existe. E ela tem os filhos só, e estão querendo levar os seus filhos. Imagine o desespero dessa mulher nessa estado de viuvez, ainda a ponto de perder os seus filhos. A situação não estava fácil dentro daquela casa, uma situação humilhante, desesperadora, que eu sempre costumo dizer: essa mulher podia deitar na cama, ficar deprimida, angustiada, murmurando, falando mal do marido, ela podia ter todas as posturas imagináveis no nosso pensamento. Mas essa mulher, ela reage diante da situação, não fica de braços cruzados, ela reage. Ela está em dificuldade, há uma dívida, e ela vai ao homem de Deus falar com o homem de Deus. E o homem de Deus, instruído por Deus, é assim eu entendo, cheio de Deus, ele move a fé desta mulher, trabalha naquilo que essa mulher ainda não havia enxergado. A vitória dela estava dentro da casa dela, o milagre ia acontecer a partir da casa dela, mas em meio à luta, quando nós estamos em adversidade, quando a tempestade está tão grande, é difícil enxergar, é difícil ver, é difícil entender, é difícil ouvir, quando a tempestade está muito grande. E de repente, ao choque dessa mulher, quando o credor vai cobrar a dívida e está querendo levar os filhos. Então é compreensível, o olho dela está na luta, na batalha travada, na situação. Ela não consegue enxergar nada de diferente, nada de especial na sua casa. Mas o profeta diz: o que é que você tem na sua casa? Porque ele é um homem de Deus. E ele direciona os olhos dela para entender que dentro da casa dela tem algo que pode ser o início de um grande milagre. Ela fala: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Ela está com tantas preocupações que parece que tudo é muito pequeno, tudo é muito pouco. E aquela botija de azeite, o que poderia fazer? Mas o profeta instrui ela: vai, pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, vasilhas vazias, não pede pouco. Entra dentro do quarto, fecha a porta do teu quarto, entra tu e teu filho e fecha a porta do teu quarto. Foi aí que o Espírito Santo falou comigo. Essa mulher está num tempo de portas fechadas, de secreto, de intimidade.
Essa mulher está num processo de vergonha, essa mulher está no limite dela, essa mulher precisa de algo sobrenatural, essa mulher só tem que confiar na instrução do profeta. Essa mulher vai para casa, pede as vasilhas emprestadas, e ela entra dentro do quarto e fecha a porta, como a orientação do homem de Deus. Naquele momento é um momento de particularidade, momento de intimidade, momento que aqueles filhos vão viver o sobrenatural de Deus dentro daquela casa, momento muito particular deles, não tem ninguém, os vizinhos só emprestaram a vasilha, mas ali dentro só tá a mãe e os filhos, seus 2 filhos. E as portas fechadas, essas portas estão fechadas na sua intimidade, no seu problema. Ali está a aflição, ali está o choro, ali eles estão dependentes do que vai acontecer. E a palavra de Deus diz que ela põe em ação a palavra liberada através do profeta, ela acredita, ela se submete sem contender, sem dizer para que isso, se é só uma botijinha de azeite, ela obedece, recebe a palavra profética, toma posse e faz uso, porque alguns recebem a palavra profética, mas não fazem uso dessa palavra. Então, nós queremos ver o sobrenatural de Deus, mas Deus está falando algo que ao nosso entendimento humano parece até confuso, parece até absurdo, mas Deus está dizendo, vá e faça que eu estou no controle. E essa mulher com a porta, guarda esse mistério, com a porta fechada, essa mulher está lá dentro de casa, vivendo o sobrenatural de Deus. Não era momento de ninguém ver, não era momento de ninguém saber, era um sobrenatural de Deus que estava acontecendo dentro daquela casa. Ela virava a botija e tinha azeite, enchia uma vasilha, outra vasilha, de repente o quarto está cheio de vasilha, cheia a partir do princípio de uma botija. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa fazer um estardalhaço, Deus não precisa de muitas coisas. Deus procura um coração adorador, Deus procura um coração fiel, Deus procura aquele que obedece, e o milagre está nas mãos dele, ele faz. E aí, de repente o quarto está cheio de vasilha, ela ainda pede vasilha e os filhos falam, acabou a vasilha, porque Deus tem tempo, limite e propósito para fazer algumas coisas em nossa vida. Não, o nosso Deus é ilimitado, mas algumas coisas ele põe limite em nossas vidas em fazer. Para aquele momento, para aquela situação, aquela quantia de vasilha cheia era suficiente para que aquela mulher fosse abençoada. A Bíblia vai dizer que acontece o milagre e ela não sai falando para ninguém, ela fica quieta, como nós recebemos ainda a palavra ontem, recebe a bênção e está ali, e ela vai lá ser grata ao profeta pela instrução. Ela pediu instrução quando ela estava com problema, ela foi lá agradecer a Deus pela instrução e compartilhar com o profeta, porque muitas vezes nós pedimos a oração, muitas vezes nós pedimos a intercessão, recebemos o milagre e nem compartilhamos com quem nós pedimos a oração. E ela foi até o profeta, o profeta tem uma postura a qual eu gosto muito particularmente, porque o profeta não pediu nada, o profeta não se aproveitou da situação da mulher, porque ia render dinheiro, o profeta simplesmente falou para ela assim, então vende o azeite, paga a dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então o profeta teve uma serenidade, não teve emoção, não se aproveitou da situação, não quis entrar debaixo da bênção dela. O profeta foi um instrumento de Deus para encaminhar aquela mulher para a vitória. Ele não teve benefício nenhum com a bênção daquela viúva. Aquela viúva, o texto diz que ela volta para casa. E agora a condição é diferente, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Em um primeiro momento ela está com a porta fechada, um momento de humilhação, um momento de tristeza. Mas agora quando ela volta, segundo a ordem do profeta de vender e pagar a dívida e viver do resto, eu imagino a alegria daquela mulher quando os credores foram de novo bater na sua porta para dizer, viemos buscar os seus filhos. Porque na perspectiva humana, essa mulher não ia ter dinheiro. O marido já tinha morrido, então certamente eles voltaram à porta daquela mulher para pegar os filhos
como pagamento da dívida, e aí aquela mulher tem a satisfação, a alegria de abrir, de escancarar a porta. Chegou o momento de abrir a porta. Tem o momento da porta estar fechado, do secreto da intimidade, mas vai chegar o momento na tua vida da porta ser aberta, você poder abrir a porta, não para vaidade própria, mas para engrandecer e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Vai chegar o momento que vão vir cobrar e você vai ter para pagar. Vão vir querer te humilhar e você vai ter satisfação de glorificar o nome do Senhor. A porta pode ser aberta. O momento da porta ser aberta vai chegar. Eu libero isso sobre a sua vida. Creia no nome de Jesus. Essa porta não vai permanecer fechada por muito tempo. Você está vivendo um milagre aí dentro. É um momento de experiência. É um momento de intimidade. É um momento a sós com Deus. É um momento que Deus está agindo na sua família através de você. Mas vai chegar o momento que você vai abrir a porta e aí o nome do Senhor será glorificado, porque as pessoas testemunharão do que Deus fez na sua casa. Enquanto alguns estão esperando o teu choro, a tua vergonha, a tua humilhação, vai chegar o momento de abrir. Essa porta vai se abrir. Você vai ter autoridade, vai ter permissão de Deus para abrir, para pegar a maçaneta e abrir essa porta e glorificar o nome do Senhor. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. E se essa palavra falou com você, compartilhe com mais alguém. Alguém está do lado de dentro da porta, fechado, chorando, vivendo experiências pessoais, dizendo: até quando eu vou ficar aqui dentro? Até quando? Quando é que eu vou poder contar o testemunho? Vai chegar a hora de abrir a porta e contar o testemunho, pagar e viver em abundância, porque o Senhor é Deus provedor e está tirando a tristeza, o choro, a lágrima, a derrota, para trazer um tempo novo, um tempo de abastecimento espiritual em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja edificado, e que essa palavra faça toda a diferença na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.